Uma cúpula de concreto construída há quase 2000 anos ainda é a maior cúpula sem vergalhões do planeta. E nenhum engenheiro moderno consegue explicar completamente por que ela não desabou. Na ilha de Creta, um palácio da Idade do Bronze já tinha vasos sanitários com descarga e tubulações de água pressurizada 1000 anos antes de Roma construir seu primeiro aqueduto. No Líbano, 3 blocos de pedra foram içados a 7 metros de altura, cada um pesando mais do que 2 aviões de passageiros totalmente carregados. E até hoje, nenhum experimento reproduziu como isso foi feito. Nos ensinaram que a civilização humana evolui em linha reta, do simples ao complexo, do bruto ao refinado. Mas 7 lugares espalhados pelo globo contam uma história muito diferente. E eles descrevem um mundo onde construtores antigos resolveram problemas que nossos melhores engenheiros ainda lutam para igualar, usando ferramentas e conhecimentos que não deveriam existir na época. Hoje, vamos visitar cada um deles. E no final, a pergunta desconfortável não será como eles fizeram, mas por que algum dia presumimos que não conseguiriam. Vamos começar em Roma, sob a cúpula mais antiga e intacta do mundo. O Panteão foi construído sob o imperador Adriano por volta do ano 125 d.C. E sua cúpula mede exatamente 43 metros e 300 milímetros de diâmetro. Esse número importa, porque a cúpula da Basílica de São Pedro, concluída quase 15 séculos depois, por arquitetos que tinham acesso à matemática renascentista e ao conhecimento acumulado de toda a Europa medieval, é menor. E a de São Pedro precisou de correntes de ferro embutidas na base para evitar que ela se abrisse sob seu próprio peso. O Panteão não tem correntes. Ele se mantém há 19 séculos com nada além da inteligência do seu próprio projeto. O que engenheiros modernos descobriram apenas no século XX é que os romanos variavam deliberadamente a densidade do concreto conforme a cúpula subia. As seções inferiores foram concretadas com tufos vulcânicos pesados e travertino. Conforme a estrutura ganhava altura, os construtores foram trocando progressivamente por agregados mais leves, terminando próximo ao óculo com pedra pómez, uma rocha vulcânica que pesa cerca de 3 vezes menos que a pedra comum. A cúpula foi projetada para ficar mais leve a cada metro que ganhava em altura, distribuindo a carga de um jeito que eliminava o empuxo lateral que teria destruído a estrutura. No topo fica o óculo, uma abertura circular de quase 9 metros de diâmetro, aberta para o céu sem vidro, sem tampa, sem nada. Quando chove, a água cai pelo buraco dentro do edifício. Ela não se acumula, porque o piso de mármore inclina quase imperceptivelmente em direção a 2 ralos escondidos que escoam a água da chuva para fora do edifício há 19 séculos. A estrutura inteira funciona como uma única máquina integrada. Em 2023, uma equipe de engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts analisou amostras do concreto romano e encontrou algo que havia sido descartado por décadas como um defeito de fabricação. Pequenas inclusões brilhantes de cal espalhadas pelo material. Essas partículas, descobriu-se, não são defeitos. Quando entram em contato com a água que infiltra por uma microfissura, elas se dissolvem, migram para dentro da fenda e cristalizam novamente, vedando o dano por dentro. O concreto do Panteão consegue se autorreparar. Os romanos construíram uma infraestrutura de autocura 2000 anos antes de a ciência dos materiais moderna dar nome a esse conceito. Arquitetos renascentistas viajavam a este edifício por décadas, tentando fazer engenharia reversa das suas proporções. Filippo Brunelleschi passou anos estudando-o antes de se aventurar a construir a cúpula da Catedral de Florença. E mesmo assim, fez a sua menor e adicionou uma casca dupla por segurança. Michelangelo ficou de pé sob o óculo e disse que era mais obra de anjos do que de homens. Ele não estava errado em se sentir humilhado. Se os romanos estavam à frente dos seus sucessores por 5 séculos, o que vem a seguir é ainda mais desconcertante. Na ilha de Creta, uma civilização que floresceu 3000 anos atrás já havia resolvido problemas que a Europa só revisitaria na era industrial. O Palácio de Knossos foi escavado a partir de 1900 pelo arqueólogo britânico Arthur Evans, que esperava encontrar os restos de uma simples fortaleza da Idade do Bronze.
O que ele descobriu em vez disso foi um complexo de mais de 20.000 metros quadrados, contendo cerca de 1.300 cômodos. Sob os pisos desse palácio, corria uma rede ramificada de tubos cerâmicos, cônico no corte transversal, cada um se afunilando numa extremidade de forma que encaixava dentro da seção seguinte. Esse afunilamento não era acidental, mas ele criava pressão no sistema, o mesmo princípio hidráulico que os engenheiros só descreveriam formalmente no século XIX. Os tubos levavam água limpa captada de nascentes de montanha para dentro do palácio e, ao mesmo tempo, carregavam os dejetos para fora por um sistema de drenagem separado. Evans se recusou a acreditar nos seus próprios instrumentos quando a estratigrafia confirmou o que ele estava vendo. Ele escreveu em seu diário de campo que estava olhando para uma engenharia digna da Inglaterra vitoriana, soterrada sob escombros da Idade do Bronze. Na ala oeste do palácio, ele encontrou um cômodo que parecia conter um vaso sanitário com descarga. A água chegava de cima, lavava os dejetos por um canal de pedra e os carregava para um coletor subterrâneo. E a Europa só alcançaria saneamento urbano, equivalente depois das epidemias de cólera do século XIX. Depois que milhões de pessoas haviam morrido de doenças que os minoicos aparentemente já tinham eliminado com engenharia. O palácio também tinha poços de luz projetados para circular ar pelo interior, escadarias em vários níveis e colunas que se estreitavam na base para criar uma ilusão óptica de maior amplitude nos corredores. Era uma civilização que pensava não apenas na funcionalidade, mas na experiência de viver dentro de um edifício. E então ela desapareceu. A civilização minoica entrou em colapso por volta de 1100 a.C., provavelmente em decorrência da erupção catastrófica do vulcão de Santorini. E por 3.000 anos, seu conhecimento hidráulico sumiu junto com eles, como se nunca tivesse existido. Da engenharia à frente do seu tempo, viajamos agora para uma estética que antecipou o futuro por uma margem ainda maior. O templo funerário da rainha Hatshepsut, em Deir el-Bahari, na margem ocidental do Nilo, não se parece com nenhuma outra estrutura construída no Egito Antigo. 3 amplos terraços se erguem em camadas horizontais limpas contra uma falésia vertical a pique, conectados por longas rampas e ladeados por colunatas de colunas retangulares simples sem nenhum ornamento esculpido. Se você visse uma fotografia sem contexto, poderia achar que foi projetado nos anos 1930. O arquiteto foi um homem chamado Senenmut. E o que ele fez em Deir el-Bahari, por volta de 1470 a.C., foi algo que nenhum arquiteto antes dele havia tentado. Ele não construiu um templo ao lado do penhasco. Ele fez o penhasco parte do templo. A geometria da estrutura espelha as linhas naturais da formação rochosa que se ergue atrás dela, com uma precisão tão grande que o limite entre o construído e o geológico é genuinamente difícil de localizar. A arquitetura não domina a paisagem, ela emerge dela. Essa ideia, a integração de um edifício ao seu entorno natural, em vez de ser imposto sobre ele, se tornou a filosofia fundadora do modernismo arquitetônico do século XX. Frank Lloyd Wright construiu sua reputação exatamente sobre esse princípio, quando projetou a Falling Water em 1935. Ele foi celebrado como um visionário. Senenmut aplicou o mesmo conceito 35 séculos antes, num deserto, com ferramentas de pedra e formões de cobre. O templo é orientado ao longo de um eixo calculado com tal precisão que, na manhã do solstício de inverno, um único raio de sol percorre os 3 terraços e cai diretamente sobre a estátua do deus Amon no santuário mais interior. Os construtores entendiam o ângulo do sol naquela data específica, naquela latitude específica. Traduziram isso no eixo de um edifício e então esculpiram esse edifício numa montanha. Não tinham telescópios, não tinham computadores. Tinham geometria, paciência e uma qualidade de observação que aparentemente perdemos o hábito de praticar. A própria Hatshepsut foi uma das raras faraós mulheres do Egito. Após sua morte, seu enteado Tutmés III ordenou que trabalhadores cinzelassem seu nome de todas as estelas e apagassem sua imagem de todos os relevos. Eles fizeram. Mas o templo não podia ser tocado.
porque apagá-lo teria exigido apagar o penhasco atrás dele. Lá, o edifício construído para honrar uma mulher sobreviveu a todas as tentativas de apagá-la da história e se mantém hoje exatamente como Senenmut o projetou há mais de 3.500 anos. Há uma categoria de construção antiga que representa um tipo de ambição completamente diferente. Não construir sobre a paisagem, mas esculpir o edifício a partir dela. No que hoje é a Jordânia, o povo nabateu levou essa ideia mais longe do que qualquer civilização antes ou depois deles. Petra, sua capital e o maior entroncamento comercial do mundo antigo, foi inteiramente esculpida nas faces verticais de arenito cor-de-rosa. A estrutura mais famosa, Al-Qasné, se eleva 40 metros acima do fundo do cânion, numa fachada de colunas, mefrisos e figuras esculpidas no estilo coríntio, mas mesclados com elementos egípcios e mesopotâmicos, numa linguagem arquitetônica que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Para entender o que construir isso exigiu, é preciso entender o método. Os nabateus começavam pelo topo da face rochosa e trabalhavam para baixo. Não havia como corrigir um erro feito no nível superior, porque não há como repor a pedra. Cada decisão era permanente a partir do momento em que o formão tocava. Eles esculpiam os próprios andaimes diretamente na rocha enquanto desciam, apoios para os pés e saliências que os permitiam trabalhar centímetro a centímetro pelo paredão. As colunas de Al-Qasné têm detalhamento numa resolução que desafiaria equipamentos de fresagem modernos. A cidade continha mais de 800 tumbas, templos e residências esculpidos nas paredes do cânion, e menos de 15% de Petra foi escavado até hoje. O restante ainda está dentro da rocha, esperando. Dos cânions desérticos da Jordânia, viajamos para o leste, até a Índia, onde no estado de Rajastão, uma construção de um tipo completamente diferente desce para dentro da terra, com a mesma precisão impecável com que Petra se eleva acima dela. Chand Baori é um poço-degrau, construído por volta do século IX d.C. E chamá-lo de simples poço é como descrever o oceano como uma poça grande. É uma pirâmide invertida com 13 andares de profundidade, com 3.500 degraus, dispostos em simetria geométrica perfeita em 3 dos seus 4 lados. O quarto lado abriga um templo e uma série de pavilhões abertos. Os degraus estão alinhados com tal exatidão matemática que, de qualquer ponto de vista dentro da estrutura, o olho percebe um único padrão contínuo, como se uma equação tivesse ganhado forma física e sido baixada para dentro da Terra. A profundidade do poço faz com que a temperatura no fundo seja consistentemente 5 a 6 graus mais baixa que na superfície. No calor brutal de Rajastão, isso não era um benefício acidental. Era a arquitetura desempenhando a função de climatização séculos antes de esse conceito ter um nome. As pessoas desciam não só para buscar água, mas para sentar no ar fresco, se encontrar, descansar e pensar. Alguns historiadores argumentam que Chand Baori nunca foi puramente utilitário. A descida até a água, eles sugerem, mas foi projetada como um ritual, uma meditação física sobre profundidade e quietude incorporada ao ato da vida cotidiana. 13 andares de calcário macio, cortado com precisão e montado sem argamassa, estão de pé sem uma única rachadura depois de 1.100 anos. Isso não é um acaso de sobrevivência, é inteligência estrutural. Agora chegamos ao lugar onde os números param de fazer sentido. No Vale do Bekaa, no Líbano, fica a antiga cidade de Baalbek, conhecida pelos romanos como Heliópolis, a Cidade do Sol. Os romanos construíram aqui um enorme complexo de templos dedicado a Júpiter, e a plataforma sobre a qual ele repousa contém 3 blocos de pedra conhecidos como Triliton. Cada bloco tem aproximadamente 21 metros de comprimento. Cada um pesa em torno de 800 toneladas. Eles foram içados a uma altura de 7 metros e dispostos um sobre o outro com precisão milimétrica, sem argamassa, sem frestas de qualquer largura mensurável entre as juntas. 800 toneladas é aproximadamente o peso de 2 Boeings 747 totalmente carregados.
Os guindastes capazes de levantar esse peso existem no mundo moderno, mas são extraordinariamente raros. Exigem meses de preparação para um único içamento e precisam de uma área de montagem nivelada e reforçada maior do que um canteiro de obras. Os blocos do Trilithon ficam em cima de outras pedras gigantescas, no meio de um complexo estrutural, num vale cercado de montanhas por todos os lados. Na pedreira, a 2 quilômetros do templo, um bloco chamado Pedra do Sul jaz onde foi abandonado, ainda parcialmente preso ao leito rochoso abaixo dele. Ele pesa aproximadamente 1.200 toneladas. Em 2014, o Instituto Arqueológico Alemão descobriu um terceiro bloco na pedreira, que batizaram de Pedra da Mulher Grávida. Estima-se que pese 1.650 toneladas. É a pedra lavrada mais pesada já registrada na Terra e ainda está sentada na pedreira, como se alguém a tivesse pousado com intenção de voltar e nunca voltou. A explicação convencional é que os blocos foram movidos sobre rolos de madeira puxados por grandes equipes de trabalhadores. Os cálculos da força necessária para deslizar um bloco de 800 toneladas por terreno plano chegam a um número que exigiria aproximadamente 40.000 pessoas puxando simultaneamente. A área em torno dos blocos do Trilithon não oferece espaço para 40.000 pessoas e suas cordas. O arqueólogo francês Michel Alouf, e que passou décadas trabalhando em Baalbek no início do século XX, registrou que os habitantes locais chamavam a plataforma de obra de seres sobrenaturais desde que alguém se lembrava. Isso não é uma explicação. Mas também não é a teoria dos rolos, porque ninguém jamais demonstrou isso nessa escala. Não há misticismo aqui, mas há uma lacuna honesta no registro. Um ponto onde a evidência termina e a especulação começa, e onde a integridade intelectual exige admitir que simplesmente não sabemos. Nossa última parada é talvez a mais silenciosamente espantosa de todas as 7. Porque aconteceu não pela construção, mas pela remoção. Numa pequena cidade nas montanhas do norte da Etiópia, chamada Lalibela, 11 igrejas foram esculpidas em rocha vulcânica sólida durante os séculos XII e XIII. Elas não foram construídas. Foram escavadas. Os construtores selecionavam uma seção de rocha, cortavam valas profundas ao redor de um bloco central por todos os lados, e então trabalhavam de cima para baixo nesse bloco, removendo tudo que não era uma igreja. O que restava quando terminavam era um edifício independente com paredes, janelas, arcos, colunas e salões interiores decorados. Tudo feito da pedra original e ininterrupta, não montado a partir de peças cortadas, mas esculpido a partir de uma única massa contínua de rocha. A igreja de Beth Georgis, dedicada a São Jorge, é a mais precisamente executada das 11. Ela desce 12 metros para dentro da terra na forma de uma cruz equilateral perfeita, suas paredes externas perfeitamente a prumo, sua linha de telhado esculpida em painéis geométricos de cruzes entrelaçadas. Ficar na beira da vala e olhar para ela de cima é como olhar para um navio num dique seco. Um edifício completo e detalhado, visível lá de baixo, cercado pelas paredes verticais do poço de onde foi removido. Todas as 11 igrejas estão conectadas entre si, e há uma rede de tumbas e capelas por túneis esculpidos na rocha. Um sistema de drenagem construído nos pisos e paredes capta a água da chuva e a conduz para longe das estruturas, evitando a erosão. A orientação de cada igreja leva em conta os pontos cardeais, e a disposição de janelas e portas canaliza a luz de maneiras específicas em momentos específicos do ano. Quando o monge português Francisco Álvares visitou Lalibela em 1521, ele dedicou várias páginas do seu relato de viagem, descrevendo o que viu, e depois acrescentou uma frase afirmando que tinha certeza de que ninguém na Europa acreditaria nele. Ele estava certo. Seu relato foi descartado como fantasia, e Lalibela permaneceu praticamente desconhecida para o mundo ocidental por mais de 4 séculos. Hoje, as igrejas estão inscritas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco e recebem dezenas de milhares de visitantes por ano. E ainda assim, a maioria das pessoas fora da África nunca ouviu falar delas. Beth Georgis fica no seu poço exatamente como ficava quando o último formão bateu 800 anos atrás. Todo domingo,
Padres de vestes brancas descem os degraus esculpidos na rocha ao redor e celebram a mesma liturgia no mesmo salão que foi construído exatamente para esse propósito. O Lalibela nunca foi uma ruína. Nunca deixou de ser usada. Isso, no fim das contas, pode ser a coisa mais notável sobre ela. Percorremos 7 lugares no mapa, separados por milhares de quilômetros e milhares de anos. Uma cúpula de alto-cura em Roma, um palácio da Idade do Bronze em Creta com tubulações pressurizadas e vasos sanitários com descarga. Um templo egípcio que antecipou o modernismo arquitetônico em 35 séculos. Uma cidade jordaniana esculpida em paredes de cânion com precisão permanente e incorrigível. Um poço degrau indiano que funcionava como sistema de climatização natural e lugar de meditação. Uma plataforma no Líbano sustentando pedras que nenhuma tecnologia antiga conhecida poderia ter movido. E 11 igrejas etíopes removidas da terra, um golpe de formão de cada vez. Em todos os casos, e o conhecimento que produziu essas estruturas morreu com a civilização que o detinha. Os romanos perderam a receita do seu concreto depois que o império caiu. Os minoicos levaram sua engenharia hidráulica para o chão com eles. A arte nabateia de esculpir a rocha terminou no dia em que as rotas comerciais mudaram e Petra se silenciou. Nenhuma dessas tecnologias foi transmitida intacta para a próxima geração de construtores. Pensamos no progresso como algo que se acumula, cada geração em pé nos ombros da anterior. Mas esses 7 lugares provam que o conhecimento também pode contrair, entrar em colapso e desaparecer tão completamente como se nunca tivesse existido. A coisa mais honesta que podemos dizer sobre eles não é que são inexplicáveis. É que paramos de fazer as perguntas certas. Por séculos, a suposição era de que os povos antigos eram primitivos, que a complexidade pertencia ao mundo moderno e que tudo que fosse verdadeiramente sofisticado deveria ter vindo recentemente. Cada uma dessas 7 estruturas é uma refutação viva dessa suposição. Elas foram construídas por pessoas que observavam o mundo com uma intensidade que terceirizamos em grande parte para instrumentos. Pessoas que entendiam os materiais através de décadas de contato direto, não através de fichas técnicas. Pessoas para quem a lacuna entre um problema e sua solução era preenchida não pela tecnologia, mas pelo pensamento humano sustentado e cuidadoso. Devemos ter cuidado com o que chamamos de inexplicável. Porque a palavra mais precisa é esquecido, e coisas esquecidas têm um jeito de exigir que sejam encontradas novamente.